E ela trouxe várias coisas maravilhosas pra gente compartilhar aqui. A Virna, né, gente? A Virna é psicóloga infantil. Eu acho que é super importante a gente também falar e tratar sobre esse assunto nesse Dia das Crianças. Não somente do lado lúdico da brincadeira, de dar presentes, Virna, mas também dessa questão do cuidado, criar, do crescer. Não é isso? O Dia das Crianças é uma data super especial para a gente celebrar o universo infantil, mas também é um ótimo momento para a gente falar sobre a importância de ensinar os nossos pequenos a entender e lidar com as suas emoções. Eu tô sendo super sincera com vocês, eu tô tendo super dificuldade, né? Às vezes eu sento e choro porque eu não sei o que fazer. Alegria, tristeza, raiva, birra, o que tá acontecendo, Virna? Hoje, Virna Neves, psicóloga infantil, tá aqui junto com a gente. É um prazer receber você. Prazer todo meu. Socorro, Virna! Ei, Stefânia, vamos lá ajudar. Socorro, Virna! Aí a gente fica com aquela culpa que eu sei que muitas mães também estão aí passando. Meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô fazendo certo? Tem uma receitinha para isso? Como eu é acho isso? que não tem receita do bolo, não. É algo que, assim, como eu sempre pontuo para os pais dos meus pacientes, o desenvolvimento infantil é repleto de mudanças. E as crianças vivenciam uma enxurrada de emoções, não só as crianças, todos nós. Então é raiva, é tristeza, é medo, são várias frustrações que a gente percebe que elas vivenciam de uma maneira às vezes intensa, às vezes mais retraída. Então, a gente pontuar um pouco sobre a inteligência emocional com os nossos filhos é de fundamental importância. Hoje em dia a gente vê muito nas redes sociais, no entretenimento, em filmes, que eu acho isso maravilhoso, nas escolas também, trazendo um pouco sobre essa temática. E eu acho que isso incentiva um pouco os pais a se conscientizarem um pouco sobre falar sobre as emoções, que a gente tem que lidar isso diariamente. A gente não entende, na verdade, Sim. essas emoções. O que a gente pode fazer para entender essas emoções e saber lidar ainda por cima com essas emoções? Então, nós no dia a dia a gente vivencia diariamente, como eu pontuei, emoções diversas. Então a gente validar o que a gente está sentindo, conversar diariamente com os filhos, porque infelizmente, felizmente, somos exemplos. Então, você mãe, Stefânia, você dá os exemplos. Como é que está a sua saúde mental, Stefânia? Sei não. Eita, mulher. Então a gente pontuar um pouco que falar exemplos, falar sobre o nosso dia a dia, pontuar que a gente vivencia isso e é válido eles sentirem isso. Às vezes tem muitas crianças que chegam no meu consultório que eles se frustram por conta que estão perdendo, não aceitam não. Então, por que isso está acontecendo? Como é que estão as vivências em casa? Como é que estão os exemplos? A forma como a gente valida isso das crianças? Porque isso acontece diariamente na escola, no contexto domiciliar, no meu consultório. Então, é muito da gente pontuar isso com eles. Quando a gente tem que perceber que deve levar o nosso filho a um psicólogo para saber lidar com essas emoções? Bom, a gente vê muitas crianças hoje em dia com muitas dificuldades de autocontrole emocional. A gente vê muitas crianças com dificuldade de habilidades sociais, entre outras demandas. Então, quando a gente percebe que essas emoções estão muito intensas e estão prejudicando o dia a dia delas, desde a inibição na escola, estresse ocasionado por conta das cobranças das provas, a ansiedade, que a gente fala muito. Então, quando a gente percebe que isso está prejudicando o dia a dia, é um fator a se procurar um profissional. Porque, como você pontuou, está um pouco perdida em algumas coisas. Você que é mãe de primeira viagem, né? Então a gente tem que buscar ajuda de profissional para a gente auxiliar isso. E eu, como profissional, trabalho muito nessa tríade: família, terapia, escola, porque é um fator que colabora todo o processo. Tem dia que eu sento e choro. Já essa semana mesmo já sentei e chorei, sabe, gente? Porque às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu faço uma coisa que eu acho que é certo, mas aí vai lá o outro, não, mas não é assim. Interferências familiares, Virna. E aí, como lidar? E aí vem muito disso. Você pontuou essa questão que às vezes senta e chora, mas como é a forma de você estar lidando com as emoções e como é que você quer passar isso para o seu filho? Porque a gente fala muito de desregulação emocional das crianças. Então, é uma forma da gente trabalhar com si para trazer exemplos para o outro. Eu falo muito dos pais trazerem modelos. Às vezes a gente
pergunta pro dia a dia da criança, como é que foi seu dia? A criança vem com aquela simples, leve conversação, uma conversa bem breve. E você, como é que está mostrando, falando sobre o seu dia para sua criança? A gente pontua também a questão da gente, às vezes, os pais quererem apagar o fogo bem rápido. Só que é sempre legal os pais martelarem todos os dias, diariamente, que aquele comportamento precisa ser modificado. Às vezes a criança vem com nível de raiva muito extremo, chega até a ser impossível. Mas como é que o pai está validando isso e modificando um pouco esse comportamento de forma diária? Será que está só enxugando o gelo, queimando, apagando aquele foguinho assim naquele momento? Ou está com uma constância de verbalizar um pouco sobre essas emoções? Então eu sempre falo isso para os pais, trabalharem consigo para dar o exemplo para os seus filhos e pontuarem diariamente, validando, identificando, conversando, dando modelos, dando autonomia, porque é ideal, e a forma colaborativa da criança também no dia a dia. Minha gente, eu choro escondido, viu? Eu choro lá escondido. Às vezes, quando ele deixa eu chorar lá no banheiro escondido. Mas também é legal a gente mostrar nossas fraquezas. Agora, criança. tem pergunta aqui do nosso telespectador sobre como é o nome aqui? Educação positiva. Eu não gosto dessas porra, não. Esse negócio de educação positiva. E aí, é válido ou não é válido? Eu chego muito com algumas demandas. Tô batendo no meu filho para dar uma consequência. Eu gosto sempre de pontuar que o comportamento tem um antecedente e tem uma consequência. Quando a gente pontua que reforça os comportamentos positivos da criança, os comportamentos negativos sobressaem. Os comportamentos positivos sobressaem. Então, a gente enfatizar diariamente que aquela criança foi boa e tal coisa, se a gente só falar dos comportamentos negativos da criança, até que ponto ela foi de bom, ela vai estar saturada. Então, a gente pontuar, modelar um pouco esses comportamentos e reforçar o positivo, incentivar a autonomia, colaborar. A colaboração é muito importante. Olha só. Gente, estou falando aqui coisas do meu dia a dia. Se vocês quiserem também compartilhar, pode mandar mais perguntas pra gente, que a gente tá aqui e a gente vai responder. Outro dia o Rafael José foi me bater. E aí, o que a gente faz em relação a isso? Rafael José, a gente tem 2 anos, então a gente sabe que a fase dos 2 anos é uma fase realmente muito desafiadora. É a adolescência do bebê, né? Sim. Enfim, e realmente é muito desafiador. Mas a gente está aqui firme e forte. Diante de ações como essa, como que a gente deve se comportar, como que a gente deve fazer? Não só em mim, mas também em outras pessoas, as crianças costumam nessa fase fazer. Então, a gente percebe que hoje em dia as crianças estão com as emoções de forma muito intensa. E aí a criança bate. Mas o que levou essa criança a bater? O que motivou isso? Será se foi uma forma dela expressar a raiva? E como eu pontuo assim para os pais. Será se a gente bater de volta é um exemplo? Será se a gente pontuar que esse comportamento de bater não está certo, que ele pode modificar esse comportamento de outra forma, não é o mais certo? Então eu sempre pontuo para os pais, a criança bateu, foi por causa de um sentimento de raiva? Por que a gente não pode pontuar, você está com raiva, eu entendo você, mas como é a forma de você mostrar para a mamãe ou para o papai que eu estou com raiva? Não é melhor você chegar e dizer, eu não gostei disso, ao invés dele chegar e ser mais impossível chegar a bater? Porque é como se fosse uma forma de protesto dele também. Não está certo, obviamente. Então a gente precisa modificar que esse comportamento do bater seja transferido para outro, uma verbalização de chegar para você, mamãe, eu não gostei, mamãe, estou com raiva, e você entender isso, conversar com ele e tentar modificar esse comportamento do bater. Então, na próxima vez que ele chegar a te bater... Mas ele é pequeno demais. Ele chega mais mesmo assim, a partir do início da infância que a gente vai potencializando essa conversação, vai transmitindo essas informações para ele virar um adulto mais tolerante, que saiba respeitar, que saiba ter empatia, porque eu sempre pontuo para os pais. Quando a gente começa desde o início, a gente vai transmitindo comportamentos mais humanizados, mais empáticos, a criança vai começar a modificar seus pensamentos, modelar seu comportamento, que é muito ideal para a sociedade, para a convivência do todo. Ó, a Fabiana tá dizendo aqui, Stefânia, eu sempre sento com a criança, olho no olhar dela, na mesma altura dela, vem cá, vamos conversar. Olha que bacana, Eu Fabiana. acho ótimo.
É um exemplo muito válido que a gente deve pontuar, conversar olho a olho, dar exemplos, entender um pouco do que a criança está sentindo, conversar, até para possibilitar essa expressividade, essa comunicação. Hoje a gente vê muitas crianças mais tímidas, mais desinibidas, então a gente precisa validar, chegar ao ponto da gente sentar, conversar, olhar olho no olho, para a gente transmitir, fazer com que essa conversação seja transmitida para outras pessoas. Que isso vale também na habilidade social. O que ela leva de exemplo para casa, ela vai levar para outros ambientes. Eu posso, já vou trazer mais mensagens dos nossos telespectadores, e a Virna hoje, trouxe vários exemplos aqui, que eu já ia perguntar também, se tem de alguma forma da gente mostrar para a nossa criança a forma... Não a forma correta, assim, mas a forma que deve ser seguido, assim, de uma forma mais fácil, Virna? Então, quando eu trabalho em consultório, eu dou ideias de recursos, assim, para os pais também. Dia das Crianças está chegando, então acho muito válido a gente trazer alguns exemplos de brinquedos, de joguinhos, porque potencializam a educação emocional. Quando chega alguma criança nas minhas sessões, eu gosto de formar vínculos com recursos que são reforçadores, que são atrelados a coisas que elas gostam. E aí, com o tempo, a gente vai observando, através do brincado, da forma mais lúdica, coisas que a gente vai buscar intervenção. E aí, o que eu pontuo em sessão, quando a gente tem algumas demandas emocionais, sociais, recursos que a gente vai trabalhar isso. Por exemplo, vou pegar aqui para te mostrar, Stephanie, que tu pode até usar com seu filho. Olha só. Esse joguinho Que Emoção. Quando a gente pontua, a gente tem uma criança de 2 anos, que ainda não conhece um pouco das emoções. Então, o que a gente vai pontuar? Mostrar através de imagens o que é vergonha, o que é medo. E a partir disso, você vai mostrar com sua expressão facial, como é a forma de você lidar com a raiva. Vai mostrar para ela identificar, saber identificar e depois contextualizar com suas vivências. O seu filhinho ainda tem 2 anos, mas ele consegue já identificar uma expressão de ele disse que alegre. Mamãe tá brava. Olha tá só. bava. Ele fala bava. Mamãe tá bava. A mamãe tá bava. Mas ele entende por que você tá brava. Então é uma forma da gente contextualizar um pouco isso. Porque a partir do momento que ele identifica, tanto em si como no outro, ele consegue ter empatia, ele consegue identificar o que o outro está sentindo, o que ele está sentindo, para a gente buscar a resolução de problema. E aí, além da identificação das emoções, a gente pode transmitir também em situações. Eu gosto muito também de usar esses cardzinhos. Olha aí, gente, que são bacana. Cartinhas, onde eu estruturo situações, onde a criança vai identificar um pouco as situações vivenciadas, vai botar em ordem. Então a gente trabalha a lógica também, dá pra gente trabalhar várias habilidades. E a partir disso, a gente vai pedir para a criança tanto identificar, para mostrar lá. tanto identificar as emoções, como aqui. Tanto identificar as emoções, como ela buscar uma resolução. E aí, por exemplo, aqui a gente dá para fazer várias coisas. Além da identificação, além da gente perguntar, você já vivenciou isso também? Me fala um pouco. Então, a gente está trabalhando a conversação. E aí a gente também, eu gosto de trabalhar bastante empatia, não só com as minhas crianças, mas com os meus adolescentes que chegam na minha clínica. A partir de que idade é recomendado levar as nossas crianças a um psicólogo? Porque a gente sabe que hoje em dia psicólogo não é só para um acompanhamento, mas sim mesmo para uma vivência melhor diante da comunidade. Olha, né? Hoje eu estou recebendo pacientes de 1 ano e pouquinho. Sério? Tem muita gente que pergunta, mas minha criança não se comunica. Por que eu vou levar no psicólogo? Então, a gente potencializa habilidades, desde a habilidade de conversação, a habilidade de prontidão, a habilidade de autorregulação emocional e assim, é uma forma da gente estar em conjunto com os pais para a gente possibilitar essa orientação. Como você pontuou, às vezes eu me encontro perdida. Então, quando a gente, principalmente mãe de primeira viagem, ou até mãe que tem outro segundo filho, filho com ciúmes e tudo mais, é sempre legal a gente permitir buscar ajuda, porque o profissional de psicologia vai potenciar essas habilidades que talvez a criança ainda não está no nível do desenvolvimento e vai trazer essas informações, essas orientações para que o desenvolvimento seja elevado e ela consiga potencializar isso. Tá aí, gente. Antes da Virna ir embora, a gente separou alguns filmes também, né, Virna? Pra gente compartilhar com vocês e vocês começarem a trabalhar em casa junto com o filho de vocês. Eu não sei se já tá pronto, eu tenho que ir pro intervalo, né? Vamos deixar já organizado, que ela vai ficar aqui junto com a gente,
pra gente já separar e compartilhar com vocês os filmes que a gente tem pra ajudar vocês também aí em casa, ajudar também a mamãe, tá ok, né, meninos? Isso. Ó, gostei aqui do meu retorno. Bom, falando em emoções, vamos ver os filmes aí, meninos. Pode compartilhar já aí os filmes que a gente pode levar a nossa criançada também pra assistir. Deixa eu mandar um beijo pro seu Portela, que tá assistindo a gente, disse que tá adorando o programa hoje, disse que amou a voz da Monize, viu, Monize? Seu Portela é fanzaço aqui do programa. Vamos lá, vamos primeiro pedacinho do filme. Assistir, maravilhoso. Vou colocar para o Rafael José assistir. Fica a dica para vocês. Vamos pro próximo, porque eu queria comentar um pedacinho. Aí vocês já emendam rápido, meninos, pra gente trazer aqui e ela finalizar. Bora lá. Eu sou Meiline. Eu visto o que eu quero, falo o que eu quero todos os dias, sem exceção. Eu sei, é muita coisa, mas eu não posso vacilar. Então coloca logo outro, rapidão. Ai, esse aí, gente, o Rafael já tá nessa. Eu quero ir com essa camisa bem aqui, eu vou com essa. Vai. Então, e na escola, como foi? Foi até legal, eu acho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vocês perceberam? Eu sim. Tá tenso. Temos que descobrir o que tá pegando. Mas não é nada bom. Sinaliza pro pai. E voltamos com o tão famoso Divertidamente, né? Sim. Pina, você tem que voltar pra gente conversar um pouco Com mais sobre esse certeza. mundo, tá, gente? A gente deixou aí algumas dicas pra vocês, pra compartilhar com vocês, com a criança de vocês também e com os pais, né? Isso, gente? Sim, com certeza. Fica até uma diquinha para o Dia das Crianças e para esse feriado, né, que vai ter estendido das escolas, para eles assistirem dessas indicações, que eu acho muito válido e muito legal para a gente potencializar um pouco essas emoções das crianças, tanto no lúdico, quanto na literatura, como nos filmes e no dia a dia, que é muito importante. Delícia receber você. Volta Um mais pra prazer gente todo falar meu. sobre esse mundo